Olá, tudo bem? Hoje eu quero mandar uma mensagem especial a você que diz que é pastor. Você que diz que é pastor, tá? Você diz que é pastor, tem um chamado para ser pastor, para cuidar das almas, para cuidar das pessoas, não é isso? Das ovelhas. Você que diz que é pastor. Ok. Então hoje a mensagem é para você, tá bom? Zacarias, lá no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Uma mensagem de Deus para você que diz que é pastor. Diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Eu sempre trouxe comigo essa mensagem onde eu fui. Quem me conhece sabe, principalmente você que era pessoas que faziam parte do discipulado, aqueles que hoje são pastores espalhados por aí pelo Brasil, que na sua formação nós trouxemos essa mensagem para você. Mas agora falando para um todo, tá? Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ponto. Então vamos por partes. Você sabe que aqui no Culto Racional, no canal, a gente é bem detalhista, né? Quando a gente traz um assunto aqui, a gente já estudou, já mergulhou, já debruçou, já destrinchou, e aí a gente vem aqui com os detalhes para você, tá? Ai do pastor inútil. Por que inútil? Por que Deus trata aqui inútil? Porque existe uma finalidade para aquele que é chamado e é intitulado aí de pastor. Na verdade, o pastor é uma figura, né? Esse nome pastor, ele tá alinhado com a figura do pastor mesmo de ovelhas. Porque se você analisa o comportamento de um pastor de ovelhas, aí você tem o exemplo de Davi, que lutou com um leão, lutou com um urso para poder proteger uma ovelha, né? E que esse pastor, ele, quando sente falta de uma, ele vai lá atrás daquela uma, deixa lá guardadinha, protegida as 99, como diz lá o texto, e ele vai atrás daquela que se perdeu. A figura que nós temos do pastor é essa. Aquele que leva para comer, para se alimentar, aquele que leva para beber água, aquele que protege a ovelha. Aquele que protege a ovelha. Aquele que dá a vida pela ovelha, né? Quando é que ele se torna inútil? Quando, na verdade, a importância está na pessoa dele, não das ovelhas. Porque aí ele quer saber o que ele vai ganhar. O que aquela ovelha que está chegando ali vai oferecer para ele. Qual é a condição que ela pode dar para ele, né? É aquele que só se alimenta da carne da ovelha, que só se alimenta da lã, né? Se valia da lã, do leite, que ela pode dar. E se ela ficar doente, sarnenta, ele pega e dispensa ela para os lobos. Ele não dá vida pelas ovelhas. Hoje a gente vive um tempo em que as ovelhas estão dando vida para pastores. Pelos pastores. Você vê que quando a gente traz um assunto assim, tem gente que não gosta. Ela quer proteger o pastor dela. O pastor, né? Porque se ele é inútil, né? Se ele é inútil, existe uma consequência. Então ele diz, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Abandonar o rebanho, querido, não é você estar dentro de um lugar pregando para pessoas. Ah, não estou pregando mais, não é isso. Abandonar o rebanho é quando você tem um rebanho, Deus coloca pessoas na sua frente e você não está nem aí com elas. Você não está nem aí com elas. Você sabe que aquela pessoa precisava escutar uma palavra de conserto, de arrependimento, mas você, por causa do dinheiro que ela pode lhe dar, né? Então você passa um pano e não prega a verdade para ela. E não ensina o que está escrito de fato e de verdade. Por causa da campanha. Porque ela tem que estar lá nos dias em que você tem que dar o envelope. Porque se você falar para ela o que realmente ela tem que ser para Deus, o que deveria ser para Deus, ela talvez não esteja tão disposta e aí não está tão interessante ficar aqui, porque aqui não tem mais aquela alegria das músicas, agora não tem mais a alegria dos hinos, o pastor não faz mais graça para mim. Enfim, são tantas coisas que eu não quero me aprofundar nisso, porque você que é pastor sabe do que eu estou falando. Então, ai do pastor inútil que abandona o rebanho.
Abandonar o rebanho é isso. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. Então está falando do braço direito e do olho direito. O braço da força, né? E do olho direito. O braço completamente lhe secará e o olho direito de todo escurecerá. O que nós podemos entender aqui? Que o sujeito que abandona, o sujeito que é inútil, o sujeito que distorce o chamado dele, ele não dá vida pelas ovelhas, ele vive das ovelhas. Aí é o ponto, hein? Ele não dá vida pelas ovelhas, ele vive das ovelhas. A igreja o lugar, a instituição, vamos chamar assim, o lugar de culto que ele abriu, é para poder ele viver. É para poder ele viver. Ele não quer sair para o deserto e lutar. Ele quer que as ovelhas tragam para ele. Ele quer que as ovelhas tragam para ele tudo, né? Ele quer viver das ovelhas. Então, a espada lhe cairá sobre o braço direito, força. Então, e o olho direito. O sujeito perde a força de Deus e a visão. Tem muita gente que perdeu a visão. Tem muito pastor aí que já perdeu a visão. Já perdeu a visão das almas. Repara, preste atenção. Muita gente questiona ou questionou o fato de eu ter me desligado da instituição que eu estava. 30 anos. Eu nunca imaginei na minha vida, que eu imaginei, nem passava pela minha cabeça que eu pudesse me desligar. Mas lembra do compromisso que eu falei nos vídeos atrás? Eu não posso estar numa instituição só pelo interesse do aluguel pago, do salário bom, do carro, do prestígio, porque era líder, estava ali liderando, e depois de um tempo você lidera mesmo, né? Enfim, eu não podia ficar só vivendo disso, tem que ter compromisso. Então o compromisso é com a verdade. Me foi revelada a verdade, eu vinha prestando atenção na mudança de comportamento e nos desvios das finalidades, fui prestando atenção, fui vendo o Espírito Santo me cobrando. Você vai perder a força e a visão, moleque. Você vai perder a força e a visão. E a gente vê aí muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, totalmente fora da visão do reino. O nome é reino de Deus, sei lá quem é o rei do reino de Deus, mas na verdade já mudou, não é mais. A visão verdadeiramente preocupada com almas, não, estão preocupados hoje com massas de manobra, pessoas que vão manter o império. Manter o império. Você não vê esses líderes aí no ponto de um ônibus, para pegar um ônibus para ir para casa. Não que tivesse que ser, mas não estão nem aí. Não estão nem aí. Já abandonaram as ovelhas. Ah, mas lá abre todo dia, lógico, todo dia tem envelope, querido. Todo dia tem envelope, todo dia tem envelope, todo dia tem envelope. Domingo tem envelope, segunda tem envelope, terça tem envelope, quarta tem envelope, quinta tem envelope, sexta tem envelope, sábado tem envelope, domingo tem outro envelope para tudo de novo. É mentira? É mentira? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Todo dia tem um envelope. Todo dia tem um envelope. E a venda das outras coisas. Todo dia. Todo dia. Por quê? Porque você tem que levar sempre as ovelhas que dão a vida pelo pastor. E você que abriu deixa eu falar uma coisa para você, para fazer o mesmo trabalho, já perdeu a força e a visão, querido. A espada já caiu sobre o seu braço e sobre a sua visão, o seu olho. Faz o mesmo trabalho. Você não sabe pregar o evangelho, querido? Seja humilde, vai estudar. Vai estudar. Para eu chegar aqui e falar, eu tive que estudar. Eu não sou melhor que ninguém, não gosto nem de ficar falando isso, mas eu tive que estudar. Eu fui estudar, porque eu fiz isso minha vida toda, de uma maneira equivocada, mas eu tenho que saber fazer o certo, que é meu chamado. Como é que eu vou ficar agora repetindo o mesmo trabalho? Como é que eu vou repetir a mesma coisa? Eu tenho que estudar. Eu fui estudar. Tive que estudar. 3 anos. E porque fui aplicado e como é que fala? E dedicado. Comecei lá dentro, sem ninguém saber. Estava lá na África. Tem pastores lá que sabem disso. Eu estava estudando. Comecei lá. Estudando.
Agosto agora fizeram 3 anos que já me desliguei. Agosto que passou. Então, mas estudei e continuo estudando. E continuo estudando. E não estou estudando só a teologia, não, a palavra de Deus, não. A gente estuda outras coisas também. Porque eu tenho que recuperar tempo perdido, a gente não recupera. Mas eu tenho que me qualificar. Eu tenho que ser dedicado, esforçado. Então Deus tem me dado força e visão. Porque a gente não está abandonando. E nem sendo inútil. Porque se você pegar qualquer vídeo aí do culto racional, desde o início, lá atrás, você não vai ver prepotência e você não vai ver viés de religiosidade te puxando para algum lugar, não. Você vai ver a gente pregando o evangelho como é, como está escrito. Tá certo? Então isso é uma mensagem para você, pastor, ou para os pastores, que acham que é só decorar um textinho ali, ou deturpar um textinho ali, para trazer as pessoas para você, para te chamar de senhor, e você ficar vivendo das ovelhas. Cuidado, rapaz. Estou falando para você, cuidado. Quando você dormir no pó da terra, você vai acordar, quando você ressuscitar vai ser para a vida eterna, ou você vai ressuscitar para o horror e vergonha eterna? Como nós lemos lá do livro de Daniel. Tem vídeo aqui. Então, não pensa assim não, tá? Que é vida boa, você quer vida, né? Vida farta. Você tem que dar a vida, rapaz, pelas ovelhas. Se você se propõe a ser um pastor 24 horas, tempo integral, você tem que ir. E ter uma vida comum. E ter uma vida comum. Põe-te no teu lugar. Põe-te no teu lugar. Não queira se ensoberbecer, como a gente vê aí. Líderes que não aceitam nem um questionamento. Eles não podem ser questionados. Não podem ser questionados. Líderes religiosos que não podem ser questionados. Do lugar que nós viemos, você sabe que é assim. Você que está aí dentro ainda, você sabe. Questiona lá o teu regional para você ver. Você é pastor, você está vendo que o cara está todo atravessado errado. Questiona ele lá para você ver. Se ele não te dá uma cortada, e aí vai lá na liderança, lá na direção, falar mal de você, e na hora que daqui a pouco você sai daí onde você está, você nem sabe por que saiu. Aí você vai ficar lá na sede lá, limpando banheiro. É verdade ou é mentira? Você sabe que é assim. Não podem ser questionados. Não podem ser questionados. Então aí você já vê. Então, pastor, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e o olho direito. O braço completamente lhe secará e o olho direito de todo escurecerá. Perde a força e perde a visão. Então, lute pela misericórdia de Deus. Deus, me dá misericórdia. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que repor? O que eu tenho que mudar? Você fica pregando isso para as pessoas, que elas têm que mudar, que elas têm que fazer, e você só vivendo. Tá certo? Então vigia isso daí, um recado aí para os pastores, tá bom? Compartilhe esse vídeo para chegar para eles, tá bom? Um forte abraço e amanhã a gente volta aí dando sequência aos vídeos do culto racional, tá bom? Que Deus os abençoe.